Quem é que não sabe que as empresas realmente buscam a qualidade dos produtos e a satisfação dos clientes? Essa trade, missão e valor, podemos considerar como DNA dos negócios dentro de uma empresa? Sem estes elementos, qualquer empresa funcionaria como se fosse um barco. Como evitar que missões e valores sejam apenas frases bonitas afixadas na parede, mas torná-la prática? As empresas não podem delegar toda essa tarefa a todos os trabalhadores da empresa. Para isso, as missões têm que ser mesmo curtas e enxutas e devem traduzir o verdadeiro propósito do negócio. Cumprimentos calorosos, malta do podcast Café da Discussão, Histórias e Fatos. Sejam bem-vindos. Mais um episódio, eu sou Mário Cláudio e estamos no espaço da Orbis. E como vocês sabem, a Orbis estará sempre conosco aqui para partilhar conosco temas interessantes voltados na área de contabilidade, gestão de negócio e outras estratégias. E hoje teremos um tema interessante. Vamos falar sobre missão e valores. Definição do rumo e metas para uma empresa. E para entender esse tema, está conosco em conversa o Dr. Sérgio Lely. Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Mário. Boa tarde, pessoal do Café Podcast. É sempre um prazer estar aqui com vocês e fazer mais um exercício de troca de conhecimento. Então, mais uma vez, obrigado. Boas. Vamos a isso. Dr. Lely, definir missão e valor não é apenas um exercício de redação, como muitos fazem, e depois fixar na empresa aquela inscrição, missão, valor, não é? Mas é criar uma bússola, será, de estratégias para ditar o rumo da empresa, forma de contratar, forma de como os empregador, o empregado, queremos aqui olhar que são os colaboradores da empresa, poderem se guiar naquilo que é a estratégia da empresa. Para, se calhar, conseguirmos compreender isso, eu questionaria no seguinte: o que é que entendo por missão e visão nesse plano estratégico de uma empresa? Bem, nós temos que fazer um marco um bocadinho histórico dos termos em si, porque os dois termos, missão e valores, estão entre as palavras mais utilizadas a nível do mundo do negócio, de forma muito abstrata e, na maioria das vezes, são muito mal compreendidas. Isto porque, quando se fala desses termos, nós normalmente analisamos e observamos escolas de negócios a juntarem um monte de estudantes a discutir de forma muito superficial sobre os termos e que não traduzem o real significado dos mesmos. Okay. Em outros casos, também assistimos que as empresas pedem aos seus executivos e aos seus colaboradores para que realmente possam definir a missão e valores das empresas. É um trabalho que tem sido muito árduo, muito puxado para este, mas que no final de tudo não traduz aquilo que é o principal objetivo da empresa em si só. Então, o que se pretende aqui entender é que há a necessidade das empresas terem estes dois elementos do ponto de vista estratégico. Sim. Isto para não ficarem só como termos colados na parede e que qualquer pessoa possa ler e, no fundo, não consegue entender o real significado dos mesmos. Sim. O que é que acontece em alguns casos? Nós vemos declarações de missão que as empresas colam nas suas paredes, por exemplo, do tipo a empresa XY valoriza aquilo que é a qualidade do serviço. Sim. Em alguns ainda dizem que nós valorizamos os clientes. Podíamos aqui dizer de forma muito subjetiva ou muito direta. Quem é que não sabe que as empresas realmente buscam a qualidade dos produtos e a satisfação dos clientes? Então, este é um exercício que deve ser dirigido ou delegado essencialmente àquilo que são, vamos chamar, dos líderes das empresas, pois são estes que estão na linha da frente e sabem exatamente para onde a empresa quer ir. Então, o que nós precisamos entender, e depois vamos chegar ali para poder responder à tua questão, só para terminar essa primeira parte, é que
esses dois termos, apesar de de serem abstratos, separados, mas estão muito interligados. É impossível ter um e não ter outros. Então, precisam estar realmente bem definidos, porque nós precisamos entender, assim, de uma maneira muito simples, relativamente à sua pergunta, que uma declaração de missão visa definir um conjunto de valores, ou seja, visa definir aquilo que a empresa quer ser. Já os os valores representam um conjunto de objetivos que levam a atingir a missão da empresa. Então, são estes dois termos que precisam estar realmente interligados para que nós possamos definir o rumo daquilo que é o negócio que se quer para o negócio de uma maneira muito mais direta. Dr. Lélio, essa trade, missão, valor, podemos considerar como DNA dos negócios dentro de uma empresa? Absolutamente, absolutamente. É o DNA de qualquer empresa, porque sem estes elementos, qualquer empresa funcionaria como se fosse um barco à deriva, em pleno alto mar, que perdeu a bússola. Perdeu a sua bússola, a sua direção, e que vai rodando até que acabe o combustível. Então, para as empresas, e felizmente, estes dois elementos têm que estar lá para poder definir. Qual é a hora? Existe uma hora certa para definir esses pilares? É melhor fazer quando tem, na fase da elaboração do projeto para a criação da empresa, ou depois de ver o negócio a dar certo termos de resultado? Tem uma hora certa? Existe isso para definir missão, valores? Bem, é meio contraditório a questão que coloca, porque quando se é definido o plano de negócio, que é o primeiro documento que os donos das empresas devem ter para poder saber o que tipo de negócio vão executar, normalmente pode-se definir já a partir de uma missão. Mas se não houver uma clareza muito grande daquilo que a empresa quer ser nos próximos 5, 10 ou mais anos, aquela declaração de missão, com um conjunto de valores que são aí definidos, podem parecer completamente abstratas. Então, à medida que o negócio vai evoluindo, há sempre a necessidade de rever esses objetivos estratégicos para que realmente se possam adaptar no momento ideal. Só para ter uma ideia, uma das pessoas que nos inspira a falar desse termo, que é o Jack Welch, que tem um livro maravilhoso, Vencer, ele faz uma abordagem do que era a General Electric, que é uma das maiores empresas americanas, no qual ele foi líder por muitos anos, e fruto disso acabou sendo considerado o gestor do século. Ele definia que durante o período de 1985 a 1996, a missão da General Electric era se tornar uma das empresas mais inovadoras do mundo. Então, quando terminou este período em 96, em função da nova dinâmica da economia, o aparecimento da internet, do que é o www. As chamadas .com, então eles precisaram readaptar o modelo de negócio da empresa. Então isso levou-los a redefinir uma nova missão. Mas até a altura em que esta missão vigorava, eles conseguiram entender exatamente como é que a empresa devia ser. E em determinada altura do período, eles, por serem uma grande empresa que tinha um conglomerado de outras empresas, então eles foram analisando que tipo de negócios poderiam manter, outros que poderiam ser reformulados e uns que tinham que ser mesmo fechados. Infelizmente, isso eles foram fazendo, que os levou para um outro patamar. Então, respondendo ali novamente a questão, sim, é um sim e um não. O início é bom para saber para onde a gente quer ir, como a gente quer lá chegar, mas à medida que o negócio vai crescendo, há sempre a necessidade de redefinir o modelo. Só para ter uma ideia, nós, a Orbise, quando nós montamos o negócio, nós tínhamos uma vaga ideia do que a gente queria ser. Queríamos ser um conglomerado de empresas com vários outros setores. Na altura, nós abrimos uma área só para contabilidade, serviços de contabilidade, e uma outra de consultoria empresarial, na perspectiva de apoio às micro, pequenas e médias empresas, em termos de serviços de elaboração de planos de negócio, reestruturação empresarial, que passava necessariamente pela definição de um plano
estratégico para a empresa. Então, à medida que nós fomos crescendo, vimos que o mercado foi sendo cada vez mais dinâmico e surgiram novas abordagens de como é que as empresas funcionam. Sim. E hoje estamos a redefinir todo o negócio. Então, nós implicitamente estamos aqui a dizer que nós funilamos, criamos um funil de vendas bem mais específico e que nos voltamos apenas para um outro segmento. Ok. Mas no DNA que eu transporto desde o princípio, Sim. continuo a manter a mesma filosofia de sermos um conglomerado. Sim, Só sim. que para a Orbiz decidimos funilar ela, não ser a nossa empresa principal, mas ser uma das subsidiárias das nossas empresas que possam dar cobrimento a isto. Cobrimento a isso. Hoje temos uma outra empresa que é só voltada para a área de consultoria em contabilidade. Exato, sim. Como eu já disse, é um caso à parte que não vamos procurar tapar mesmo com um pano preto e focamos a nossa atenção na Orbiz, que é a nossa empresa de consultoria, e analogamente a isso estamos a transformar, em função da nova dinâmica, uma outra empresa que é a tal chamada, numa linguagem muito simples, uma empresa-mãe, que vai controlar todas as outras. Então já estamos a reformular tudo. Okay. Estás a olhar para a formação, a criação de um grupo? A ideia é esta. Hoje fala-se muito, e hoje até há menos de 15 dias há uma novidade muito grande a nível da Faculdade de Economia, que é a criação do Centro de Incubação. E hoje fala-se muito de empresas que têm uma vertente nestes moldes, que são empresas cujo objetivo é apoiar o crescimento de outras empresas, que são chamados, numa linguagem assim um bocadinho mais restrita, de forma mais específica, fundo de capital de riscos, empresas que analisam negócios que são que têm um potencial de crescimento muito elevado e decidem investir através da aplicação de fundos monetários e também vão acompanhando o progresso do negócio durante um determinado tempo. Certo. Então, é mais ou menos nesses moldes para a gente querer ir. Mas no caso da Orbiz, nós funilamos praticamente todo o modelo de negócio para uma linha específica. Interessante. A ideia é ter um foco. Direcionamento, aquilo que a gente quer fazer, de modo que nós já sabemos qual é a estrada que nós estamos a seguir e se a estrada é daqui para Luanda, que é a estrada nacional 200 e qualquer coisa, esquece-me aqui, não é? Então nós não queremos nos desviar, nem passar pelo Ambo, Malange, por aí fora. Então nós sabemos que o nosso rumo é o Ila, Luanda, pela estrada nacional 230. 230, isso. Obrigado. Ok. Como evitar que missões e valores sejam apenas frases bonitas afixadas na parede, mas torná-la prática, trazendo um exemplo da Orbiz? Bem, nós temos que entender um bocadinho do cerne, do que é a missão, do que é a visão, né? Ou seja, do que são os valores. Os valores definem exatamente o rumo que nós queremos seguir. Já os valores são um conjunto de objetivos que nos ajudam a atingir esse rumo. Então, nessa perspectiva, as empresas não podem delegar toda essa tarefa a todos os trabalhadores da empresa. Vamos particularizar um bocadinho. Para empresas pequenas, no caso de empresas pequenas, não é? A definição da missão é de exclusiva atividade dos gestores de topo ou do líder de equipa. Este é que define o marco para aquilo que a gente quer ir. No caso da Orbiz, nós queremos ser uma empresa de consultoria completamente moderna, que usa a tecnologia para trazer serviços mais inovadores para os clientes, permitindo então que esses nossos clientes possam criar negócios mais inovadores, mais criativos para o mercado nacional, de uma maneira muito mais direcionada. Em termos de conjunto de valores, os valores vão traduzir aquilo que nós queremos ser, como é que nós queremos ser vistos no mercado. Então, numa perspectiva de empresas pequenas, esses valores podem ser debatidos
por todos os membros da empresa. Porque todos os funcionários devem ter sempre uma opinião a dar sobre os valores da mesma. Mas quando as empresas são grandes, são muito grandes, há um número muito elevado de funcionários, então precisa-se exatamente saber de quem colher esses feedbacks. E aí é preciso fazer um filtro das pessoas que vão opinar sobre a questão dos valores. Porque senão vai-se perder muito tempo em reuniões, conversações prolongadas que depois vão ser levadas para e-mails e outras mais reuniões no sentido de poder se definir exatamente quais são os valores da empresa. Então, ali é preciso ter atenção que quanto mais enxuto for a equipa, mais compacto, ou seja, mais rapidamente se consegue ter um feedback que possam construir os valores da empresa. Mas em termos da definição da missão, é de exclusiva responsabilidade do líder de equipa, dos líderes da equipa. Se dissemos assim, líderes de equipa, né? Mas se for uma só pessoa, então esta é que define. No nosso caso, é isso que eu fiz. Eu defini tanto a nossa missão como os valores, mas à medida que nós vamos conversando, eu deixo sempre claro de que estes elementos são para serem analisados e também nós queremos o vosso feedback. Mas é claro que o feedback ali está numa janela bem restrita, que é na perspectiva dos valores. É aí onde os funcionários podem opinar, porque no fundo, eles também têm que se rever nisto. Por quê? Porque a ideia é simples, Mário. Para as empresas têm que saber como recompensar aquelas pessoas que vivem a missão e os valores da empresa. Como? E também punir aqueles que não os vivem. Bom, queria-me uma questão. Como é que a missão e valores pode influenciar os colaboradores a darem tudo de si para o crescimento e desenvolvimento da empresa e como missão e valor pode influenciar no recrutamento? Bem, em termos de influenciar nos valores, apanha-me só a primeira parte. Missão e valor, como pode influenciar nos colaboradores, esses já existentes da empresa, para poder atingir os objetivos. E o outro na perspectiva do recrutamento. Na perspectiva do recrutamento. Bem, isso parte da ideia de que, no nosso caso, todas as reuniões eu falo sobre missão e valores da empresa. Porque todos os funcionários têm que saber para onde a gente quer ir. Então, sabendo onde a gente quer ir, tem que carregar também dentro de si os objetivos que nos vão fazer atingir aquele marco, que é a nossa missão. Então, nas reuniões eu falo sobre isso, qual é a missão da empresa, quais são os valores. Então, isso faz com que todos os funcionários se revejam dentro da perspectiva desses dois elementos, que é a missão e os valores. Porque, de outra forma, se os funcionários não sabem, e mais grave ainda, a missão e os valores não forem claros, de fácil percepção, de modo que eles consigam personificar isso para si mesmo, então os funcionários ficam à deriva dentro da empresa. Cada um toma decisões do seu ponto de vista pessoal, vão fazendo as atividades sem que haja uma sincronia entre eles. Porque esses dois elementos, conforme dissemos lá atrás, devem estar completamente interligados. Não tem como falar de um sem falar do outro. Não tem que estar relativamente interligados. Então, se os funcionários dominam esses aspectos na perspectiva de quem lidera a equipa, então a ideia do líder é recrutar pessoas que estão de acordo não vou falar aqui de visão, mas vou falar aqui, estão de acordo com aquilo que são os objetivos da empresa, ou seja, em termos da missão e os valores. Steve Jobs dizia de forma muito clara: eu não recruto pessoas para dizer a eles o que devem fazer. Antes, pelo contrário, eu recruto pessoas para dizerem a mim e à empresa que é a Apple o que é que devemos fazer. Então, a ideia central aqui é recrutar pessoas mais inteligentes ou com capacidades intelectuais muito elevadas para conseguir fazer com que os objetivos da empresa sejam atingidos. Porque senão, nós vamos andar aí numa, vamos lá chamar assim, tarraxinhas, né? Vamos andar em danças de tarraxinha. Júnior, tarraxinha, pá. Em danças de tarraxinha que entra um funcionário,
dança e não gostou de dançar a música, sai e entra outro. Então sim. esse processo de recrutamento e seleção é muito fundamental. Sim. Porque lá eu havia dito um bocadinho aí que, como líder de equipas, tem que saber recompensar aqueles que vivem a missão e os valores da empresa e punir os que não vivem isto. Então, ao analisar esse aspecto, e depois lá para frente vamos falar sobre a questão de recrutamento e seleção, já lhe deixo aqui aberto o tema, porque nós vamos ter que dividir os funcionários em 3 grupos. Ok. Há três formas de dividir os funcionários. 10%, que são os funcionários de topo. Estes, as empresas nunca os podem deixar sair. Tem que fazer de tudo para mantê-los. Nem que tiver que aumentar salários, aumentar outras regalias, nunca podem sair da empresa, senão a empresa fecha. Depois há o segundo grupo de funcionários, que é aqueles funcionários mais ou menos que entendem a filosofia de atuação da empresa, mas às vezes ainda estão com o pé reticentes. E na maioria das vezes esses podem ser cativados a permanecer através de processos de formação, maior regalias, mas esses 20% podem ser sempre readaptáveis para depois serem transformados nos 10% que não podem sair sobre nenhuma circunstância. Certo. Depois há um outro grupo que é dos 70%. Ela até chama dos inúteis. Esses não podem ficar na empresa, têm que apanhar um pé na bunda e ir embora. Infelizmente. Vamos esperar um momento. No momento de recrutamento e seleção, vamos falar um bocadinho sobre a divisão dos funcionários nesses 3 grupos. Então é isso. Pode nos dar um exemplo de como uma missão bem definida vem ajudar o proprietário, o CEO da empresa, a dizer não para uma oportunidade de negócio que parece lucrativa, mas que não traduz no rumo da empresa, em linhas gerais, o rumo da empresa? Bem, se nós olharmos na abordagem um bocadinho angolanizada, torna-se um bocadinho difícil nós olharmos nessa perspectiva da definição clara da missão, porque nós temos um mercado um bocadinho mais volátil e nós tendemos a nos agarrar às oportunidades que aparecem para ganhar o mínimo de dinheiro possível. Então, nessa perspectiva, é meio difícil a gente pensar aqui, mas vamos imaginar, no nosso caso específico, que a nossa empresa é uma empresa meramente voltada para a consultoria. E não vou dizer que nunca aconteceu isso, né? Nós até em tempos também fomos tentados nessa perspectiva e, e acho que a pergunta vem um bocadinho a calhar. Então nós tivemos sim oportunidades pelo facto de nós termos inscrito a empresa no portal não chamo assim de portal de contratação pública, porque na altura não havia isto, mas havia o cadastramento a nível da Administração Geral Tributária, que é para receber ordens de saques. Nós chegamos a fazer o processo todo, porque também vendemos consultoria para empresas públicas e o pagamento era exclusivamente por ordem de saque. Mas já fomos tentados a vender produtos que não se enquadravam no nosso objeto social. Porque quando a gente definiu a empresa lá no princípio, era uma empresa de consultoria que fazíamos 2 serviços distintos. Consultoria contabilística e consultoria empresarial, que é na reestruturação empresarial, que passava exatamente pela definição de um plano estratégico. E tivemos oportunidades de poder vender material do escritório, e também houve uma fase que havia a possibilidade de entrar para o concurso da merenda escolar, mas eu tive que tomar as rédeas e dizer que não posso. Não posso porque isso estaria a desviar o foco do nosso negócio. Então não? Infelizmente tive que dizer não. Era uma boa oportunidade de dinheiro, porque na altura eram quase 10 milhões de kwanzas, né? Mas eu fiquei olhando para o negócio naquela altura eu olhei para o negócio, que estamos a falar em 2015, 2017, nesse intervalo. Eu fiquei a olhar para o negócio nos próximos 5, 10 anos. Então, se aceitasse aquela oportunidade, o que a Our Business seria hoje, apesar desse interregno que ainda está... Ela está vamos chamar assim, um calvário. Estamos a atravessar um deserto. A nossa meta é mais tardar final deste ano, ter tudo alinhado e 2027
começar de uma maneira muito mais objetiva, mas ainda estamos num deserto que não vemos ainda o oásis, ainda não temos nenhum oásis lá no horizonte, né? Mas eu estava a olhar para isso nos próximos 10 anos. Então eu tive que dizer não àquela oportunidade. Mas a missão e valores da empresa que lhe ajudou a tomar essa decisão? Muito em parte sim, porque fazia parte faça a redundância, do DNA da empresa. Então a empresa tinha um DNA específico. É consultoria empresarial. Então, se é consultoria empresarial, a única via pela qual nós poderíamos entrar para um negócio deste seria criar uma outra empresa para poder fazer suprimento a isto. Esse era o nosso objetivo estratégico, sempre foi isto. É aquilo que ele disse lá atrás, né? Se você se lembra que nós estamos a reestruturar para fazer grupo de empresas. Então, ao fazer um grupo de empresas, então ali já está tudo bem delineado. Se eu tiver que vender merendas escolares, o objetivo dessa empresa não pode ser mais nada a não ser merenda escolar. Por mais que apareça um outro negócio acessório, vamos falar do material eles chamam consumíveis. Consumíveis para o Estado. Também não pode se enquadrar nessa empresa de merenda escolar, porque senão foge do objetivo. Porque se a gente olhar para a questão de merenda escolar, não é? Então nós vamos confeccionar alimentos para as crianças do ensino geral. Então, ao entrar um outro negócio dentro deste que já existe, desvia a empresa dos seus objetivos. Esse é o grande problema de muitas das nossas empresas nacionais. Por quê? Porque não há uma definição clara da estratégia que a empresa quer seguir. Ou seja, se perguntarmos o que a empresa vai ser daqui a 5, 10 anos, não há resposta possível para isso. O negócio que aparecer e que der dinheiro no momento é o que se faz, e o futuro, diz-se na gíria, a Deus dará. Então, isso. Dr. Leles, é momento de crise. E estamos a olhar crise financeira, porque as outras crises parece que não são crises dentro da empresa. A crise dos recursos humanos supera-se com muita facilidade, estrutura, mas crise financeira. É momento de crise financeira, como manter vivo os valores e missão para não entrar em decadência e olhar simplesmente para a sobrevivência da empresa? Bem, é meio complicado. É meio complicado nessa perspectiva, porque há instante eu já dizia que nós estamos num deserto. Estamos ainda num deserto e ainda não vemos nenhum oásis. Oásis até podíamos dizer que nós vislumbramos alguns, mas é aquilo que nós chamamos, numa gíria mais profunda, miragem, né? Para quem está no deserto é mais miragem. Que está a ver aí uma solução que é uma zona verde com água e frutos por aí fora. Então nós estamos a ver isso, uma questão de miragens, mas ainda assim temos fé, que é a palavra mais usual para se dizer aqui. Nós temos fé que as coisas vão melhorar. Bem, manter a empresa em termos de crise é complicado. Complicado por quê? Porque tudo passa pela relação que se tem com os funcionários, no sentido de convencê-los de que não podemos mudar a nossa abordagem. E um dos grandes problemas que nós vivenciamos é vender serviços. Vender serviços é a coisa mais complicada que nós temos no mercado nacional. Digo de uma maneira muito simples, é que 99% dos serviços são comprados por pessoas que nos conhecem. E essas pessoas que nos conhecem, na maioria das vezes, querem-no de forma gratuita. Então, não olham a empresa como um todo, na perspectiva que essa empresa precisa atingir um determinado objetivo. Então, isso faz com que nós tenhamos que repensar muito e, na maioria das vezes, nós ficamos com grande problema com os funcionários que nós, infelizmente, no nosso caso, ao longo desses últimos 5, 8 anos que nós estamos ainda, digamos assim, a trabalhar nem a meio gás, a 1/10 de gás, não é? Nós tivemos que despedir todo e qualquer pessoal que tínhamos com eles,
convencê-los que não havia condições nenhuma para permanecer. Para permanecer. Por quê? Porque de outra forma nós continuaríamos a ter vários problemas e nós até hoje temos problemas com os nossos funcionários, problemas que nos levam até às questões judiciais, que temos vindo, alguns casos nós temos negociado com os juízes da sala de trabalho, no sentido de pagar as dívidas de forma faseada com esses funcionários, mas outros que aceitaram de boa, saíram do barco sem precisar ter nenhum problema com eles, e ainda por si só deram a iniciativa de que, caso as coisas melhorarem, gostariam de voltar a colaborar conosco, porque a visão que nós demos no princípio sobre aquilo que a empresa haveria de ser, eles se reviram naquilo e acham que, em função do que nós estamos a viver, caso as coisas melhorem, lá mais para frente nós faremos grandes coisas. Temos pessoas como esta que mantêm contacto até hoje, na perspectiva de saber se já estamos em condições de reabrir, e é em função disso que nós estamos a reestruturar todo o nosso negócio, levando grande parte da sua operação para o digital. Então estamos a fazer isso. Mas sobreviver à crise é mesmo complicado e difícil. Muito, muito difícil, Mário. Quais são os erros mais clássicos que as empresas tenham cometido quando definem a missão e visão? É definir conceitos abstratos. São conceitos abstratos. Tem que ser mais profundo. Do tipo, nós valorizamos a qualidade do produto, nós valorizamos a satisfação dos nossos clientes, quando na realidade deviam era focar em aspectos muito mais estratégicos. Na perspectiva de que, ao invés de falar só de que nós valorizamos produtos, valorizamos os clientes, tem que ser um bocadinho mais claro sobre aquilo que realmente é o DNA do negócio. Sim. Vamos imaginar para um salão de beleza. Para um salão de beleza, vamos particularizar um bocadinho para... Nós falamos barbearias porque tratam dos homens, né? Homens, sim. Se olharmos para o termo salão de beleza, é muito mais afeminizado, né? Estamos a falar dos serviços para as senhoras. Sim. Então, para uma barbearia, a sua missão não passaria por... digamos assim, vou tentar ser aqui um bocadinho criativo, dizer assim, a nossa missão é fazer cortes de cabelo para homens. Então, essa missão já está implícita no próprio negócio em si só. Toda e qualquer barbearia trata de homens. Então, ele não pode dizer que eu trato de homens, faço corte de cabelo para homens. Sim. Mas poderia mudar um bocadinho mais, do tipo assim, olha, nós deixamos os homens mais atraentes, mais bonitos. Então, uma declaração dessa, para quem quer comprar, dizer assim, uau, esse salão de beleza torna os homens mais atraentes, mais bonitos. Porque se nós olharmos, nós os homens queremos ser mais atraentes, mais bonitos. Isso até nos leva aqui a uma metáfora dos carros. Sim. Vamos aqui olhar um bocadinho para os carros. Os homens, quando compram os carros, eles compram mais por uma questão de estatuto. Mas, na maioria das vezes, é para convencer as miúdas para tornar os carros de um verdadeiro abatedouro. Então, ele quando vai comprar... o menino Júnior. Ele quando compra o carro, ele já vai fazendo assim, vai olhar para os bancos, vai dizer assim, não, olha, eu vou convencer umas tantas miúdas, deixa-me experimentar o banco, vai mexendo ali para ver se eu virar o banco, como é que vai ficar, tudo por aí fora. Então, é uma questão de estatuto. Então, voltando ao nosso cerne, sem querer ser muito promíscuo na fala, né? Então, a ideia do salão de beleza tem que ir um bocadinho mais para aí, na perspectiva de tornar os seus clientes mais bonitos do que já são, mais atraentes, do que propriamente dizer que nós fizemos cortes de cabelo para homens, crianças e jovens, adultos, por aí, de uma maneira muito mais genérica. Então tem que levar aquilo um bocadinho mais lá para frente. Se olhar para os valores muito abstratos que são ditos na maioria das vezes, é essa questão, que é a satisfação do cliente. Outros valores, aqui não consigo me precisar bem, mas nós podíamos ser rotulados numa outra perspectiva. Por exemplo, há negócios, conforme é o negócio da consultoria em contabilidade, só aqui para poder
tocar só um bocadinho, bem rápido. O que muitos dos clientes buscam é a confidencialidade. Sim. Porque usa-se a expressão de que o segredo é a arma do negócio. Do negócio, sim. Então, se os clientes vão disponibilizar informações sensíveis para o contabilista, Sim. o contabilista deve pautar dentro do conjunto de valores que ele tem a questão da confidencialidade. Sim. No sentido de que, sob nenhuma circunstância, vai usar essa informação de modo a que possa trazer prejuízos ao seu cliente. Sim. Então, para cada tipo de negócio, existem determinados elementos que devem ser enquadrados nos valores. Sim. Nós, para além da questão da confidencialidade, nós falamos da franqueza e da confiança. São os outros valores que nós trocamos. Trouxemos a confidencialidade numa outra roupagem que é a confiança, que é mútua entre os funcionários, Sim. no sentido de construir famílias e irmandades dentro da empresa. Sim. E do ponto de vista dos clientes, há também a necessidade deles terem confiança de que podem contar conosco a qualquer altura que precisarem de nós. Sim. Depois, do outro aspecto é a franqueza, que é o próximo tema. O próximo tema, vamos falar sobre franqueza. É um segredo sujo no mundo dos negócios que é fundamental. Franqueza por quê? Porque a franqueza pauta em falar a verdade. E nós procuramos ser essencialmente transparentes, principalmente com os nossos funcionários. Nós estamos a trabalhar na perspectiva de reuniões trimestrais para análise dos números da empresa. Certo. Então, nós estamos a preparar isto já para o próximo ano, infelizmente, que trimestralmente vamos ter, vamos lá chamar uma reunião da empresa, assim de forma muito mais genérica, onde queremos apresentar os números da empresa para cada funcionário saber quanto a empresa está a faturar, desta faturação, qual é a parte que é distribuída aos funcionários e as outras demais partes do negócio. Isto para quê? Para que eles possam se sentir como verdadeiramente, não só como funcionários, mas também como membros da empresa. Eu costumo dizer sempre para as pessoas que tentam trabalhar comigo e aqueles que trabalham comigo, eu crio os negócios para vos tornar sócios. Sócios na perspectiva de que a produção que nós vamos ter ali é primeiramente distribuída para nós, e só depois a gente olha na perspectiva do lucro. Isto por quê? Porque os pequenos negócios têm um problema muito grave, que é o fluxo de caixa, entradas e saídas de dinheiro. Toda e qualquer empresa que não tem um fluxo de caixa morre. Certo. E eu até deixei uma publicação no Instagram, não sei se chegou a ver, foi ainda essa semana, que falava mesmo sobre isso, que sem vendas não existe empresa. Não existe empresa. E qualquer empresa sem venda não funciona. Então, este é um outro pormenor que os donos dos negócios precisam rever. É criar uma força de venda muito forte. Será que poderíamos colocar uma questão nesse sentido assim? Como transformar o propósito, metas da empresa em trimestre, em semestre e anual? Bem, na terminologia empresarial, na perspectiva acadêmica, fala-se muito das chamadas metas SMART, né? Que são metas que são mensuráveis, alcançáveis, por aí fora. Sim. E há um outro termo que são usados hoje, são os KPIs, os chamados pontos estratégicos que devem ser adotados. E esses pontos estratégicos estão necessariamente interligados com essa outra expressão que são chamadas as metas SMART, devem ser definidas em objetivos que são alcançáveis. Por exemplo, para uma empresa que tem uma faturação de 500 mil kwanzas mês, pode definir marcos atingíveis em função da evolução do seu negócio. Vamos imaginar, para nós, no nosso caso, que estamos com as nossas vendas muito reduzidas, nós oscilamos e nesses últimos tempos nunca passamos de 500 mil kwanzas em termos de receitas mensais. Por quê? Porque o mercado não está fácil. Só para ter uma ideia, o mercado não está fácil. Então, o que é que nós definimos ali ao longo dos últimos 6 meses, nós verificamos que nós oscilamos aí entre os 400 e os 500, então dissemos, olha, não, temos um valor
quase fixo nos últimos 6 meses de 500 Sim, mil kwanzas. sim. Então, o que é que nós podemos definir para podermos sair dos 500 mil kwanzas? De acordo aos objetivos SMART, o acréscimo das vendas nunca podem passar de 30%. Nunca. Porque se você passar de 30% já é uma meta ilusória, Sim. a não ser que usas artifícios Sim. mágicos, Uhum. ou vai buscar a varinha do Harry Potter ou de outro feiticeiro qualquer para poder então Exatamente, fazer multiplicar as coisas. mais vendas. Então nós dissemos assim, olha, não, nós vamos aumentar as nossas vendas em 20%. Sim. Ou seja, vamos ver se até final do ano nós conseguimos faturar 600 mil kwanzas mês. Ok. São valores muito ínfimos para nós, porque nós vendemos essencialmente serviços. Sim. Conforme eu já dizia, vender serviços é a coisa mais complicada. Então, o que é que a gente disse? Vamos criar uma força-tarefa de venda. Sim. Isto que é pegar determinadas pessoas que vão ser formadas na metodologia de venda daquilo que nós temos e queremos oferecer para o mercado. Sim. E com base nisso fazer com que essas pessoas nos tragam, que são no mínimo de 5 pessoas, Ok. nos tragam pelo menos um cliente por semana. Pelo menos um. Pelo menos um. Então na pior das hipóteses, é um cliente por mês. Se nos conseguir trazer um cliente por mês com os preços que nós temos, nós podemos incrementar, ou seja, as nossas vendas entre 20% a 50%, que para nós já seria o essencial. Sim. Porque nessa altura o que nós estamos a fazer é lutar pela sobrevivência, é manter os escritórios, pagar os custos de internet que agora dispararam tremendamente. De fato. Só para ter uma ideia, os nossos servidores de internet nos custam quase 150 mil kwanzas mês. É muito dinheiro. É muito, porque nós utilizamos servidores nacionais e servidores estrangeiros. A nossa base de dados que nós estamos a construir está a consumir muito. Certo. E aí nós queremos trazer um serviço um bocadinho mais revolucionário, que é a produção de um plano de negócio em 2 minutos de forma automatizada, com informações concretas. Você que nos estão a ouvir, procura o Dr. Leles. Procura o Dr. Leles. Vamos tentar ajudar no que podemos. Em 2 minutos você tem... Estamos a trabalhar numa API que já está em fase de testes finais. Sim. O que nós estamos a fazer é remodelar a base de dados no sentido de colher informações concretas. Exemplo, se quiser montar uma barbearia, Sim. o que nós estamos a fazer agora aqui para o Lubango, como é a zona teste, Sim. nós estamos a recolher todas as barbearias do Lubango mais visíveis, no top 10, que prestam serviços de extrema qualidade. E ao inserir no nosso sistema a construção de uma barbearia, ele faz 5 a 10 perguntas muito simples, do tipo o nome de negócio, localização, o que é que você usa como fatores de diferenciação no seu negócio e mais algumas informações. Ele em 2 minutos no máximo gera um plano de negócio. E o que nós estamos a fazer ali onde está em termos de análise da concorrência, ele vai trazer pelo menos 10 barbearias do top. Estamos a falar da Wizado, agora temos a Moda Jovem aqui nos Laureanos, até inclusive estou saindo de lá há pouco tempo, fui fazer ali o cabelo e a barba, endireitar um bocadinho a careca, não é? E então ele vai buscar aqui as barbearias que mais, que estão no top do município do Lubango, vai apresentar, e queremos levar isso para todo tipo de negócio. Então, ao invés de tu estares aí a procurar saber qual é o tipo qual é a empresa que vende um tipo de serviço igual ao mesmo, nós estamos a modelar isso na base de dados para que isso seja feito de forma automática. Super. Então, essa é a nossa ideia. Lindo. Assim, em gestos de fecho, para aqueles que nos estão a acompanhar hoje, se existe um empreendedor que está em fase de crise, né? Não nas formalidades que o Dr. Leles está agora a passar, mas que tem dificuldade de achar o rumo para a sua empresa, perdeu-se na sua missão e também nos seus valores, em termos de objetivos que para ir se alcançando, qual é o conselho que o Dr. Leles deixa? Bem, tem que redefinir redefinir o rumo do barco, na perspectiva de que tem que parar e pensar... Quais são as dicas que o Dr. Leles traz aqui? Bem, assim, 3
Em jeito de 3 conselhos também, conforme nosso espaço. Hoje até nem preparei para eles, mas vamos improvisar. Bem, a primeira coisa que tem que fazer é parar. Parar por completo, conforme nós fizemos. Ok. Parar por completo e repensar o negócio. Fazer perguntas do tipo o que nós queremos com este negócio? Ou para onde nós queremos ir com este negócio? Ok. Ao responder essa questão, vai obrigatoriamente definir a missão do negócio, que é o primeiro aspecto que tem que ter ali, é definir a missão do seu negócio. Depois tem que perguntar, noutra perspectiva é como a nossa empresa quer ou como nós queremos que as pessoas olhem a nossa empresa no mercado. Ok. Numa outra perspectiva, como é que nós queremos ser vistos? Se a nossa empresa fosse uma pessoa, como é que nós gostaríamos que as pessoas falassem sobre nós? Sobre nós, sim. Então, ao fazer essas perguntas e a responder, vai definir o conjunto de valores. Ok. Como é que, tipo, se fosse um rapaz, eu quero ser falado, quero ser visto como alguém bonito, bem apresentado, cheiroso, por aí fora. Claro, então, sim. na perspectiva empresarial, também associa isto. Então, ele vai verificar como é que a empresa quer ser reconhecida no mercado. Certo. Então, ali vai definir os valores. Depois disso, o outro aspecto muito estratégico é recrutamento e seleção. Ok. Nós estamos a pecar muito grande em contratar as pessoas por necessidades urgentes e não propriamente pessoas alinhadas com o objetivo estratégico do negócio. Só para ter uma ideia, nós estamos a tentar definir marcos de como identificar alguém que é super inteligente. É complicado, mas nós queremos contratar pessoas que sejam realmente inteligentes, que estão focadas por negócio. Uma das perguntas que eu faço quando alguém diz que quer trabalhar para mim é na perspectiva de que o que você sabe sobre a nossa empresa? O que é que a nossa empresa faz? Porque muitas pessoas vão à procura de um emprego e não sabem o que é que vão fazer no emprego. Sim. Então, só para ter uma ideia, eu não sei se tenho aqui os dados disponíveis, só para teres aqui uma ideiazinha. Por exemplo, nós hoje estamos a fazer as coisas de uma perspectiva mais estratégica, no sentido de que nós não estamos a dizer para as pessoas quem a gente quer contratar. Sim. Nós estamos a definir no nosso website, podes ver aqui, em vagas, tem aqui as vagas, já estamos a definir que pessoas é que a gente quer. Já tem vagas? Tem vagas já disponíveis. Disponível? Tem vagas Malta, para tem vaga disponível na para Orbiz. gestor comercial, Gestor comercial, consultor empresarial júnior, certo. gestor de marketing digital, temos Certo. aqui a vaga. Sim. Temos vaga para assistente administrativa. Certo. E também temos ainda vagas para especialista em educação empresarial, porque uma das áreas que nós queremos desenvolver muito é formações apenas para empresas. Certo. Não queremos vender como os centros de formação tradicional. Então, só para ter aqui uma ideia, então nós definimos para cada vaga o conjunto de valores que essas pessoas devem ter. Ok. Então se um candidato quer trabalhar para nós, tem que se rever nisso que a gente definiu aqui na vaga. Ok. E as perguntas que nós fazemos nas entrevistas, que são no máximo 3, vão de acordo a esse conjunto. E uma delas muito estratégica é o que sabes de nós. Ok. Vou estudar a vossa empresa. Porque se não conseguir responder o que é que nós somos, o que é que nós estamos a vender, então com certeza não irá fazer absolutamente nada para nos ajudar a crescer. Exato. Tá? Tá bom? Assim mesmo. Malta, existe vaga na Orbiz. São 3, né, doutor? Não, são quase 8. 8 vagas na Orbiz. Acesse o site, está aqui na descrição do vídeo, está ali, Orbiz, e entre em contato. Antes disso, leia o portfólio, porque está ali os requisitos necessários para fazer parte como candidato, não é? Sim. Como candidato para concorrer às vagas 8 que estão disponíveis. Hoje, o Espaço Orbiz, estivemos com o Dr. Sérgio Leles, a conversa foi em volta da missão e valores e também o rumo, não é? E metas, propósito de metas que as empresas devem pautar para que futuramente venham nesse espaço estratégico conseguir alavancar ou conseguir manter o rumo específico conforme foi objetivo hora traçado. Dr. Leles, qual é o livro que aconselha os empreendedores a lerem nesta área de missão e valores? O livro de Jacques Ellul é o principal, cujo título é Vencer. Ele escreve com a sua esposa
Susan Elch, que o ajuda a redigir bem o livro. Então tem uma abordagem muito grande. O outro é a Startup de $100, que é um livro, um marco muito grande, que é um livro que eu também tenho lá em casa. É só para dar que este livro foi ofertado por Daniel Holden, um amigo meu, que numa reaproximação depois de quase 5 anos, ele ofereceu-me o livro e é maravilhoso. Yeah. E é um livro de cabeceira. Eu tenho lá assim, na cabeceira da minha cama, está lá. Sim. Tem ali quase 10 livros e um deles é este que eu tiro e vou fazendo determinadas consultas. Sim. O outro é também a Startup de $100, que é também um livro de cabeceira, porque ele aí ele diz o seguinte, presta atenção a isso, se a sua missão for mais longa do que esta frase, você não tem um negócio. E qual é a frase? Essa é o que eu acabei de dizer. Se a sua missão for mais longa do que esta frase, você não tem um negócio. Então, ela aqui dá a necessidade de nós também encurtarmos o tamanho das missões. Se nós olharmos as instituições públicas têm uma missão gigantesca, que no final de tudo não se entende nada. Sem querer ofender, mas já tenho dito. Então, é preciso reestruturar isto. As missões têm que ser mesmo curtas e enxutas e devem traduzir o verdadeiro propósito do negócio ou da instituição. Uau! Até a próxima, malta. Estamos juntos. Aquele abraço. Muito Obrigado.